vez, uma semana. Acho que vai conversar com a gente vai ser a Tamires, nossa estagiária. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre performance. Ela vai trazer um olhar para a gente sobre resultados, sobre performance, como que a gente pode equilibrar resultado e a nosso equilíbrio, né, entre resultado, vida pessoal, a cultura da performance e o cooperativismo. Como que a gente pode caminhar juntos, né, dentro desses dois temas aqui, dentro da cooperativa, dentro da nossa vida, né? Como que a gente consegue trazer resultados de uma forma leve, de uma forma saudável. Tá bom? Boa tarde, Tamires. Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu quis vir novamente com esse tema, né, para a gente poder agora ter uma visão diferente. A gente dá a intenção é ser uma continuidade da última apresentação que foi feita. Então, antes de começar, já está aberta aqui a apresentação, está todo mundo vendo, né? Antes de começar, eu quero lançar uma pergunta e saber se alguém sabe me dizer como que lembrando um pouco do que foi falado, né, da última vez, como que a cultura da performance ela pode estar aliada ao cooperativismo? É uma pergunta, gente. Assim, eu acho que a cultura da performance ela está aliada ao cooperativismo a partir do momento que a gente está aqui unidos para gerar resultado para os nossos cooperados, né? Porque a gente está aqui para construir o patrimônio deles, o nosso. Então, acho que o maior resultado que a gente tem para gerar aqui é construir as coisas Me para os dá nossos mais um, associados, né? Então, eu acho que por é nesse, favor. nesse sentido mesmo. Maravilha. E é um pouquinho do que eu quero trazer mesmo, aqui a nossa entidade. Então, hoje eu vou mostrar uma outra faceta da cultura da performance. Lembrando um pouco do que a gente falou da última vez, a gente falou de uma cultura da performance distorcida, né, que é aquela que leva a relações de trabalho que são adoecidas e que adoecem as pessoas e que são amplamente estimuladas pela sociedade como um todo. E a gente também viu o cooperativismo como um antídoto para esse tipo de adoecimento. Mas hoje a gente vai ver de uma outra forma. A gente vai ver uma cultura da performance que ela é fortalecida pelo cooperativismo. Então, assim, pode surgir uma dúvida, mas da última vez a gente viu que era uma coisa ruim, como é que pode ter um lado positivo nisso e tal. Então, puxar um pouquinho do treinamento do Norberto, que muita coisa na vida é um grande depende, né? Então, se a gente aplicar da forma certa, pode ter um lado bom também. E, como eu falei, tem um lado da performance que ela é fortalecida pelo cooperativismo e que ela gera relações de trabalho saudáveis e pode trazer benefícios para todo mundo. Aqui eu vou mostrar um pouco como que essa relação acontece. Em resumo, basicamente, tudo é baseado nas nossas escolhas, nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, a performance positiva, ela surge quando a gente caminha junto com os valores e os princípios do cooperativismo, que foi, inclusive, o tema do nosso Copa em Pauta da semana passada, né? Os princípios do cooperativismo. E a gente viu que quando a gente segue todos esses princípios, eles podem orientar diversos aspectos da nossa vida. A gente pode aplicar isso em tudo, não só no nosso ambiente de trabalho, mas é interessante a gente fazer isso e aplicar na nossa forma de performar dentro do nosso ambiente, né? Então, aqui, nessa performance positiva, vamos chamar assim, a individualidade ela ganha um significado diferente do que naquela distorcida. Ela não é mais vista como uma pressão por resultados constantes. Ela valoriza as características únicas de cada pessoa e o que pode potencializar essa performance positiva. Então, a gente pega o individual de cada um para poder trazer para o coletivo e mostrar que isso pode ter grandes resultados dentro do nosso ambiente de trabalho, no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento no trabalho. Então, é basicamente a gente poder aplicar tudo isso. Aqui eu trouxe um pouquinho da comparação, né, dos dois modelos. Então, o modelo distorcido, ela é uma performance que ela se torna uma vilã quando ela é utilizada de uma maneira inadequada, que é quando gera estresse e relações de trabalho que são adoecidas. No caso do modelo cooperativo,
o cooperativismo ele transforma a performance em uma aliada. Então, ela promove um ambiente de trabalho saudável e respeita as individualidades de cada um. Então, da última vez, a gente viu algo que era mais externalizado pela sociedade, que era aquela coisa ruim, né? Que gera a positividade tóxica e acaba causando muito mais estresse, muito mais pressão nas pessoas. E aqui a gente traz o modelo cooperativo, que é a forma da gente poder trazer, alcançar e aumentar os nossos resultados de uma forma mais saudável. E aqui, que eu acabei de falar basicamente, né, que a gente alcança nossas metas de forma saudável e atingir os resultados, ele tem que ser um processo que ele respeite as condições de cada um e foque sempre no bem-estar de todo mundo. Agora, eu vou pedir para vocês ler o QR Code para a gente poder fazer uma breve dinâmica aqui. Ai, desculpa. Então, deixa eu sair aqui também. Pode olhar aí, gente. Dá um minuto aqui. Tem que esperar, né? Oi? Todo mundo conseguiu? Não, mas o QR Code foi todo mundo? Eu vou colocar uma musiquinha, né? Pra esperar. Fica tocando aqui enquanto todo mundo vai respondendo. Aqui, para quem não sabe como funciona, quanto maior tá a palavra aqui no quadro, é porque mais pessoas estão escrevendo essa mesma palavra, né? A gente tem várias. A operação tá bem grande aqui, né? Mas tem várias coisas legais. Troca, comunidade, compreensão, ajuda mútua, propósito também é uma coisa muito grande do cooperativismo. Oi? Todo mundo? Então, aqui é mais para a gente ver mesmo como isso já está enraizado, né, no nosso, em nós que trabalhamos aqui nesse movimento. E nada melhor do que quem convive com o cooperativismo no dia a dia para a gente poder mostrar como é na prática. Então, acho que aqui a gente consegue ver que todo mundo já entende bem o que que é. E agora é a gente conseguir aplicar isso nas nossas decisões diárias e na nossa performance. Então, a gente é um ótimo exemplo disso, né? Já que o cooperativismo ele está na essência do nosso trabalho. Ele é um motivador muito grande para que a gente sempre faça o nosso melhor. E até porque a gente está em um ambiente que tudo que a gente faz reflete na gente também, né? Isso já foi muito falado aqui em várias edições que a gente teve do Copo em Pauta, que o trabalho que a gente faz ele não é só para os nossos cooperados, ele é para a gente, ele reflete na nossa vida financeira, então tudo que pega diretamente para nós também, a gente tem essa vontade de fazer melhor. E aqui, para poder mostrar um exemplo prático, eu trouxe alguns dados reais da nossa cooperativa. Esses números que eu coloquei aqui, eles estão disponíveis no último relatório que tem lá no nosso site. Qualquer um que quiser consegue entrar lá e ver. Não é um documento muito fácil de ler, mas a ajudinha do chat ali, todo mundo consegue. E vendo os números também, eles já falam por si próprios. A gente consegue ver que é um resultado expressivo, né? Então, aqui
de 2023 para 24. Eu coloquei os números, os cálculos das porcentagens, eu fiz o cálculo, então se estiver errado, quem puder aí, quem quiser corrigir, tudo bem. Aqui um aumento nas nossas sobras de exercício de 2023 para 24, que teve um aumento muito grande, né, quase o dobro. Lembrando que foi 2023, né, o ano que a gente teve a unificação das duas cooperativas, foi, né? Mas aí já é um período que de unificação, são 2 anos que já estava unificado, então já dá para mostrar como a junção das forças de trabalho já teve um resultado bem maior. Na nossa carteira de crédito, os resultados também tiveram um aumento bem grande. Em relação ao nosso número de cooperados, o aumento também foi bem expressivo. E agora está aumentando muito mais, né? A gente já passou aí dos 4.000 cooperados, se não me engano, não foi? Não? É. Passamos de 3.600, 3.700 quase. A gente já está aí chegando nos 4.000, mas também é uma coisa que mostra como a nossa força de trabalho está agindo, né? Mas por trás desses números tem um segredo bem grande, que é o fato da gente colocar o cooperativismo como um combustível, né, da nossa performance. E isso se refletiu em um crescimento e em inúmeros benefícios que hoje em dia todos nós aproveitamos. Então, o esforço que todo mundo teve de 2023 é aproveitado hoje por nós. Então, esses números eles mostram como a nossa performance foi boa, a performance de todo mundo que estava na cooperativa foi boa e hoje todo mundo aproveita disso. Então, o trabalho que a gente faz hoje, ele vai poder ser aproveitado daqui a alguns anos pela gente, pelas futuras pessoas que vierem para cá trabalhar com a gente, né? Então, resumindo, basicamente, esses números eles provam que a performance e o cooperativismo eles podem andar juntos. Da outra vez a gente viu os dois indo em linhas contrárias, mas agora eu estou querendo mostrar para vocês uma visão de como eles podem caminhar ali lado a lado, né? Para resumir um pouco, a gente pode destacar aqui 3 pilares de como a performance age quando ela tá, de como ela se transforma quando ela está aliada ao cooperativismo. Então, a gente tem o respeito pelas capacidades individuais, né? Que em vez de pressionar, a gente impulsiona o trabalho de cada um. O desenvolvimento coletivo, o empenho individual, ele desperta naturalmente o compromisso da gente se dedicar coletivamente. E um ambiente de trabalho saudável, que é o equilíbrio entre o individual e o coletivo, ele resulta em uma performance mais leve, mais sustentável, e ele é basicamente um acaba sendo consequência do outro, né? Então, assim, a gente respeita a individualidade que traz uma força maior no desenvolvimento coletivo e o que traz um ambiente de trabalho mais saudável para todo mundo. E aqui uma breve conclusão, né? Que para a gente poder a gente consegue seguir, como eu quis trazer essa analogia, como eu usei na última apresentação, é a lógica de como alguns antídotos funcionam, né? Eles usam elementos do próprio veneno para poder neutralizar. No caso aqui, a cultura de performance distorcida é o nosso veneno e o cooperativismo é um antídoto. Ele se apropria da própria performance de uma forma mais equilibrada para poder melhorar as relações de trabalho e desfazer esses estigmas de uma competição constante que existem aí em diversos lugares. Mas, como tudo na vida, a gente tem que querer. A gente tem que tomar decisões diárias para poder rejeitar essa toxicidade que acaba rondando a performance e acolher a eficiência que pode nascer disso. Então, eu trouxe hoje para a gente poder aprender a separar as coisas e ver que a gente pode tirar coisas boas disso. E o cooperativismo, ele é uma forma muito sólida da gente poder ver que a gente pode extrair algo bom de uma coisa tão crescente que acaba não sendo tão boa, né? Então, a escolha é de olhar por ângulos diferentes e agir de maneira diferente diante das situações do dia a dia. Então, a gente tem muitas situações que são corriqueiras, situações que acontecem repetidamente, e a gente parar nesses momentos e tomar algumas decisões diferentes. E é justamente por isso que a instituição, o Cicobi como um todo, ela é também vista em vários lugares. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas que são estagiários ou eram, podem dizer, eu mesmo passei por isso,
de ter muita gente falando que é um ótimo lugar para se trabalhar, que tem um ambiente de trabalho muito bom. Então, foi uma das minhas bases de escolha, saber que eu estava indo para um lugar que é tão bem indicado pelo seu ambiente, né? E muita gente aqui eu sei que passou pela mesma situação, de poder ter a oportunidade de ir para outros lugares, mas escolher vir para cá porque sabe que é um ambiente saudável, um lugar acolhedor e que o cooperativismo é a base e acaba ajudando a crescer. E é isso, gente. Eu espero que a mensagem que eu quis transmitir nessa e nas outras apresentações tenha ficado bem claro para todo mundo. A gente pode conversar mais sobre. A intenção aqui é todo mundo explorar o tema, debater, né? E que a gente possa, no dia a dia, sempre fazer as melhores escolhas para a gente poder continuar impulsionando nossos resultados e trazendo bons resultados para todo mundo, uma ótima performance para todo mundo aqui dentro. Que a gente continue sempre tendo esse ambiente de trabalho bom que a gente tem, né? É isso, gente. Muito obrigada. Tamires, eu gostei muito mesmo desse tema. Eu acho que, inclusive, eu até estava comentando hoje com a Cris e com o Arthur, que quando eu era estagiária, se eu fosse efetivada, o meu maior medo era as metas que tinha, era o PAN. Porque eu já tinha trabalhado em outros lugares que a gente mexia com metas, né? A gente mexia com em alcançar essa produtividade, só que ela era exposta e até mesmo imposta de uma maneira muito é, agressiva. Então, assim, depois que eu passei para o comercial aqui da Asa Sul e eu tive o PAN, eu vi que não é bem assim que funciona. Não tem problema a gente ter metas, ter essa produtividade. O problema é a forma como elas são impostas mesmo. Então, assim, por exemplo, hoje eu sei que se eu precisar de ajuda do Marcos, da Cris, dos meus colegas aqui do comercial, ou até mesmo do operacional, enfim, eu vou ter essa ajuda, eu vou ter essa cooperação, né? Então, assim, não precisa ser algo que nem ele fala, né? Não precisa ser uma jornada de esgotamento. Então, assim, eu achei muito importante esse tema. E é o que faz sentido hoje em dia, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, se não tá bom pra gente, não faz sentido a gente estar ali. Então, o cooperativismo, ele é algo que a gente realmente se encontra de fato para ter uma qualidade de vida. E eu acho que o cooperativismo, ele não deveria ser só para as cooperativas, mas ele deveria ser adotado em todas as empresas. Ah, foi legal o paralelo que você fez com, né, assim, a pressão tóxica, né, que a gente tem visto aí. E assim, e no cooperativismo é diferente. Quando a gente vê aqui algumas coisas, principalmente, por exemplo, não sei se todo mundo já leu aquele livro O Príncipe, de Maquiavel, e muita gente acha nossa, uma coisa maquiavélica, uma coisa só ruim, tudo. Mas quando a gente vê os princípios, primeiro que o Príncipe é só um livro de administração. Então, quem fez administração de empresa aí e ainda não leu, recomendo que lê. É um livro meio chatinho para quando a gente lê a edição original, mas tem uma edição que ela vai explicando as coisas. Mas assim, ele mostra vários modelos de administração, né? Então, pela força, pelo amor, pelo convencimento, pelo dinheiro. Então, são 8 tópicos lá que Maquiavel escreveu quando ele estava preso, que era justamente para o próximo, né, para o sucessor do rei, né? Então, a gente vê que não é coisa que, olha, isso é de agora que acontece, não, isso é uma coisa que já acontece já há, né, há muitas e muitas décadas e que a gente precisa passar a gente escolhe o modelo que a gente quer.
E a gente não precisa passar por algo mais dolorido. Agora, por outro lado, a gente também não pode deixar de fazer, né? Mas aí escolhe-se qual é o caminho mais efetivo e o caminho mais consistente, né? Mais sustentável. Acho que é isso mesmo. E eu percebo que o caminho aqui no cooperativismo é o mais sustentável. Então, ninguém porque precisa ficar batendo em ninguém, né? Não sei se vocês viram aí, lá na China, os bancários chineses lá tomando bambuzada nas costas. O que aquilo vai resolver? Nada, né? Mas legal, parabéns, gostei da tua apresentação. Eu Muito bem, também adorei. Pode falar, pode falar. então. Eu queria aproveitar o espaço também para elogiar a Tamires, a forma como você linka as coisas. É muito interessante, deixa a gente engajado na sua apresentação. E reforçar o quanto eu acho interessante a empresa trabalhar com o cooperativismo e salientar a importância desse tema. Realmente é um tema que a gente está sempre falando e realmente aplicando. Isso faz a diferença mesmo no ambiente de trabalho, é uma coisa que eu concordo, que foi mencionada aí pelas meninas, eu também acho. Parabéns, Camille. Eu gostei bastante do tema também. Parabéns pela apresentação. Eu acho que a performance, ela também tem muito a ver com, tá muito ligada ao mundo de hoje, né? Igual estava no seu último slide falando sobre a gente querer, como é que falava mesmo? Você pode voltar lá? Eu gostei do que estava escrito lá, que esse querer é a nossa decisão consciente de rejeitar a pressão tóxica, porque realmente eu aqui na cooperativa, por exemplo, até me expondo um pouco, eu nunca chorei por pressão de meta, de supervisores, de nada, mas já chorei por pressão minha mesmo, sabe? De me cobrar, fazer as coisas da melhor forma. Ai, chega a me dar vontade de chorar. Mas é porque eu sou uma pessoa que me cobra muito, sabe? Em tudo que eu me dedico a fazer. E isso tem muito a ver com a sociedade, sabe? Eu acho. Enfim, obrigada. Eu queria te parabenizar também, Tamires. Gostei muito, gostei da dinâmica que você fez, muito legal. E aí me remeteu, o seu primeiro slide lá de performance com propósito me remeteu ao livro que a gente ganhou lá no Panorama. Depois, se alguém quiser emprestar, o pessoal do comercial, eu acho que é bem interessante. A gente ganhou um livro lá que fala, o título dele é Para Além das Metas. As meninas aí acho que já leram, a Duda, a Bia. É bem interessante. Ele conta a história, vou dar um pouquinho de spoiler, mas ele conta a história de uma menina que trabalhava num banco, e aí ela era muito focada em metas, mas depois ela descobre que existe um propósito diferente de fazer as coisas, que não é só focar em metas, né? Então, dá para você gerar resultados, mas com propósito. Então, depois, se alguém tiver interesse, eu vou trazer o meu livro, vou deixar aqui na bibliotequinha. Se alguém tiver interesse em ler, é um livro bem dinâmico, bem divertido de ler. Eu acho que todo mundo sabe que a gente tem que gerar resultado, sim, mas dá para a gente gerar resultado com propósito, com leveza e sempre com a ajuda mútua, né? Dentro do cooperativismo, a gente tem muito isso, de um estar ajudando o outro. Então é isso. Parabéns, Samires. Pessoal, eu estou lendo. Comecei a ler essa semana. É muito bom esse livro, gente. Se vocês puderem ler, ele é bem, bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês, desejar um ótimo final de semana. Tudo de bom a todos. Obrigada, Tamires, pela apresentação. Beijo e até o próximo Copa em Top. Tchau, gente. Muito obrigada. Gente, bom trabalho. Tchau, gente. Tchau. Parabéns, Não, Tamires. até Bom mais. final de semana. Tchau, tchau. Parabéns, Tamires. Tchau, tchau.